povo terá alguma coisa imutável que é parte da sua identidade? De alguma forma a sua história, não, imutável não. Ou seja, porquê? Porque o conceito de movimento, nesse sentido, é constitutivo da própria identidade existencial. Portanto, não há uma característica petrificada, quer dizer, não há... Agora, um povo pode sair da sua história. O que nós temos mais, quer dizer, Portugal é um país, de certa forma, pós-histórico. Ou a Europa, de certa forma, se é outra... A Europa... Aliás, o tema do fim da história é um tema muito interessante que era um tema da moda. Houve um livro a seguir ao fim da União Soviética, não é? Há um livro, não lembro sempre, há um livro que foi um best-seller, o Último Homem, o Fim da História e o Último Homem, do Francis Fukuyama, que sai em 91, e tinha sido um artigo em 89, e depois transforma-se em livro em 91, portanto coincide com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, e basicamente a tese, uma tese dita de forma muito simplificada, mas é a ideia de que, desaparecidos os dois blocos, portanto a União Soviética e o mundo livre, como se chamava, teríamos chegado ao fim da história, portanto só haveria uma única forma política viável e legítima, e portanto estaríamos destinados a ter uma espécie de expansão planetária da democracia liberal, tipo capitalista, e portanto não haveria, a história teria chegado ao fim, não é? Portanto, era a tese do Fukuyama. Provou-se errada? Sim, depois a história regressou logo, não é? Mas resulta precisamente desta noção, quer dizer, não é possível sair da história, ou seja, é possível ter uma espécie de modo de existência pós-histórico, e de certa forma, e isso faz aqui um fenómeno um pouco paradoxal, porque são sociedades em que está tudo sempre em movimento, não é? Nada está, parece, o movimento é acelerado ao máximo. Há muitos teóricos também, lembrar-se do William Scheuermann e outros que falam sobre a questão da aceleração, não é? O tempo, a aceleração do tempo social, quer dizer, do tempo histórico e do tempo social. Um mundo cada vez mais acelerado, mas essa aceleração, no fundo, é aquela ideia, é tudo acelerado ao máximo para que tudo fique na mesma, quer dizer, não há história propriamente dita. Porquê é que se sai da história? Porque deixa de haver conflito. Essa é outra. A política é conflitual. E, de certa maneira, a Europa, estamos a cruzar vários temas, estou a gostar muito da conversa, mas estou aqui a saltitar por temas, mas a política é feita de conflito. E, a certa altura, uma comunidade política que já não se entende em termos conflituais, já não tenha dialética, aqui em sentido marxista, não há confronto, não há confrontação, de certa forma passa a história no sentido de deixa de ser uma comunidade histórica, fica cristalizada, fica como se fosse, vive numa redoma anistórica. E é de certa forma o que aconteceu à Europa. Uma redoma, como é que foi? Uma redoma anistórica, sem história, sem contradições. Sim. E era de certa forma a tese do Fukuyama, do Fukuyama, que não a inventa, que herda essas análises de um teórico francês de origem russa, o Alexandre Kojève, que deu na década de 30 umas lições, enfim, em França, em Paris, toda a gente ouviu, não é? O Sartre, o Merleau-Ponty, não sei o quê, o Lacan, enfim, a Simone de Beauvoir, estava toda a gente lá, não é? O Levinas, enfim, tudo. Mas a certa altura, esse tema do fim da história, que já é um tema hegeliano, significa propriamente, não é um cataclismo, não é o fim dos tempos,
mas é a introdução de um modo de vida onde a política já não é conflitual, onde já tudo... E de certa forma, veja bem, nós transformamos... Qual era o grande... A partir da década de 90, qual era o grande valor político, a grande ideia política subjacente aos pensadores, aos grandes pensadores, no fundo, promovidos pelo cânone, vamos dizer assim, liberal e muitas vezes neoliberal? É uma ideia de consenso. É exatamente o contrário de conflito. A política tem a ver com consensos. É por isso, por exemplo, eu digo sempre, porque é que nós estudamos, já viu, nós somos um país onde há 2 anos de filosofia no secundário, não é? Sim. Nos cursos científico-humanísticos, 11º ano. É possível um estudante do ensino secundário português nunca ter ouvido falar em Platão ou Aristóteles, mas já ouviu falar em John Rawls. Porquê? Precisamente porque é, de certa forma, um dos pensadores que é a expressão desta noção, quer dizer, de um mundo político liberal, cujo valor fundamental, vamos dizer assim, é justamente o consenso, os princípios da justiça, etc.